Eu quero compartilhar a palavra de Deus para a sua vida. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 18. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Amém? Diz a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Espírito Santo que revelou a Pedro que o Senhor Jesus era e é e continuará sendo o Cristo, o ungido, o esperado, o Messias, que esse mesmo Espírito Santo nesta manhã fale conosco, nos edifique, nos exorte, nos console, conforme nos diz a tua palavra. E a sua palavra que está sendo liberada nessa hora, cumpra o propósito pelo qual o Senhor a liberou, gerando vida no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Essa passagem é muito conhecida. É um momento em que Jesus, juntamente com seus discípulos, deseja considerar aquilo que estava sendo falado ao seu respeito. O seu ministério já tinha começado. E nesse momento eles estavam indo para os lados da Cesareia de Filipe, ou seja, mais ao norte ainda da Galileia. E num tempo de comunhão, de conversa com os discípulos, ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo aí a respeito do Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles começam a relatar aquilo que eles estavam ouvindo sobre Jesus. E aí uns dizem que é o João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda numa crendice que acontecia, que pairava na mentalidade daquela época. Alguns estavam até dizendo que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. Uma coisa é aquilo que os mais distantes, a multidão, aqueles que estão mais que estão fora do círculo de amizade íntimo de Jesus, pensa a respeito dele. Outra coisa é aquilo que os seus discípulos pensam. E aí então Jesus faz a pergunta: e vocês? Tá bom, vocês já relataram aquilo que já ouviram ao meu respeito, mas e vocês? O que vocês dizem de mim que eu sou? E Pedro, sempre Pedro,
traz esta revelação. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem a revelação de que Jesus, aquele que estava caminhando com eles, o amigo deles ali, que ele estava vendo curar, libertar, ressuscitar a gente, fazer multiplicação de pães e peixes, e realizar tantos prodígios e sinais, mas não apenas isso, demonstrando vida, amor e pregando, e a pregação de Jesus era com autoridade, porque ele não só falava coisas, mas ele vivia aquilo que ele falava. Esse era o princípio da autoridade de Jesus. Ele falava daquilo que ele vivia. E aí, Pedro traz essa revelação a respeito desse amigo. Pedro diz: tu és o Cristo, o aguardado, o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o cumprimento das promessas. Tu és aquele cujos profetas falaram a respeito que viria para libertar o seu povo. Tu és o aguardado, tu és o Senhor. Revelação. E depois dessa revelação, Jesus diz algo a respeito desta revelação. Jesus diz então no versículo 17: você é bem-aventurado, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem revelou isso para você. Ou seja, o reconhecimento de que Jesus, ele não é apenas uma figura histórica. O reconhecimento de que Jesus não é apenas um ser humano incrível, uma pessoa extraordinária, cheia de amor. O reconhecimento que Jesus não é apenas um mestre, ou mais um dos profetas, porque Jesus, embora ele seja todas essas coisas, ele não é apenas isso. Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido. Jesus não é apenas uma pessoa incrível, de um amor extraordinário. Jesus não é apenas isso. Seria muito pouco para quem de fato foi e continua sendo Jesus. Muito pouco. Jesus de fato é essa pessoa incrível, amorosa, extraordinária, sábia. Jesus de fato é um exemplo que nós devemos seguir, mas ele não é apenas isso. Foi isso que o Espírito Santo revelou a Pedro. Jesus é o Cristo. Jesus, ele é o Verbo que se encarnou. Ele é o Deus que decidiu habitar entre nós. E na linguagem de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E depois João começa a falar a respeito do Senhor e de quem era Jesus. João diz: e o Verbo, e Deus, que era o Verbo, que é o Verbo, habitou entre nós. O Verbo se encarnou, Deus se fez gente em Jesus. E foi exatamente isso que Pedro declarou. Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o cumprimento da promessa, porque Pedro reconheceu que Jesus não era apenas um grande homem, mas que Jesus é o próprio Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, é Deus que por nos amar, é Deus que por amar a mim e a você, Deus que por amar a humanidade, o homem, o mundo, decidiu vir para nos resgatar. Essa foi a revelação de Pedro. E a revelação de que Jesus, ele é o Cristo. Quando Jesus diz para Pedro: não, você falou bem, você é bem-aventurado, porque não foi
carne nem sangue quem revelou isso para você. A revelação de que Jesus ele é o ungido, o Cristo, o aguardado. A revelação de que Jesus é o Salvador. Não pode ser apenas fruto de uma elaboração intelectual, fruto de uma elaboração humana. A revelação de que Jesus é o Cristo não é consequência da intelectualidade, da mente humana, não. O reconhecimento do senhorio eterno de Jesus não é uma inferência, uma conclusão, porque se viu coisas, um convencimento por causa de fatos. O reconhecimento que Jesus é o Cristo é por meio da revelação do Espírito Santo. Só reconhece que Jesus ele é o Senhor aquele que foi tocado, ministrado, convencido, não por homens, mas convencido pelo Espírito Santo e revelado por ele. Na teologia metodista, John Wesley fala sobre a graça. 3 tipos de graça, ou 3 formas do agir da graça de Deus. John Wesley fala da graça preveniente, que é aquela graça que é derramada sobre todos e todas, e que faz com que os olhos do homem e da mulher se abram para a sua realidade espiritual. Essa é a graça preveniente. A graça preveniente é aquela que abre os nossos olhos e nos mostra que somos pecadores, dependentes de Deus. Essa é a graça preveniente, que age previamente. E age sobre todos os homens e mulheres. Mas John Wesley fala também da graça justificadora. Porque tem pessoas que recebem esse agir da graça, que abre os seus olhos para a realidade espiritual, mas que ainda não, que apesar de ter os seus olhos abertos, eles podem dizer sim ou não para a salvação, é ou não é? Quantas pessoas já se convenceram da sua condição pecadora e mesmo assim dizem, não quero mudar, quero continuar do jeito que sou. Resistem à graça. Mas quando nós nos convencemos do nosso pecado e tocados pelo Espírito Santo, nós confessamos, nos arrependemos e declaramos que Jesus, ele é o Senhor. Declaramos que ele é o Senhor da nossa vida. Nesse momento, quando nos arrependemos e confessamos que ele é o Senhor, acontece o agir da graça justificadora, a graça que nos justifica de todo pecado. Quando nos convencemos de que Jesus é o Senhor, ele nos perdoa, nos purifica, nos justifica. E é o que a palavra nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso significa, queridos, que nenhum de nós que estamos aqui, e só tem pessoas boas e de bem aqui nessa igreja nessa manhã, é ou não é? Só tem pessoas boas e de bem que nos assistem, mas dizer que somos pessoas boas e de bem não anula uma outra característica nossa: somos dependentes da graça. Dizer que somos pessoas boas e de bem também não anula uma outra característica nossa, seres humanos. Embora sejamos bons, também não valemos nada. É ou não é? Embora sejamos bons, também somos capazes de cometer atrocidades. E alguém pode dizer assim: ah, pastor, como que o senhor diz isso? Quem faz atrocidade é aquele bandido que está preso. Quem faz atrocidade, alguns podem pensar, é o policial
que agora, infelizmente, alguns consideram que a polícia é toda bandida. Não é isso que começa, de uma certa forma, permear as mentes e os corações? Outros pensam, não, pastor, porque pessoas mais pecadoras são aqueles que cometem tais e tais e tais pecados. Queridos, se nós formos o mínimo sinceros, nós também vamos perceber que a potencialidade para todas essas coisas do mal está aqui, ó. Que a potencialidade para cometer atrocidades e barbáries está em cada um de nós. Só tem pessoas boas aqui nos assistindo, graças a Deus. Mas somos também pessoas muito complexas, esquisitas, não é? Quem nunca teve pensamentos tão horrorosos que quando nos vem à mente pensamos, meu Deus, como que tais coisas são capazes de ser imaginadas por mim? Quem nunca? Isso nos mostra o quanto nós dependemos da graça justificadora, que libera o agir de Deus, nos trazendo perdão, vida, transformação. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, porque esse perdão vem, não porque merecemos, não merecemos, você não merece nada, nem eu, mas esse perdão vem porque Deus nos ama. Esse perdão vem todo pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. A graça justificadora é aquela que opera em nós, liberando o perdão de Deus. Não pelos nossos méritos, o Senhor começa a nos justificar, a nos tornar justos. Justificados pela fé. Cremos nesse Deus que nos ama e investiu pesadamente na gente, entregando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Graça preveniente, aquela que nos desperta para a nossa realidade espiritual. Graça justificadora, aquela que nos faz nos curvar diante de Jesus, confessando nossos pecados, e por essa graça somos justificados. E a terceira graça, o terceiro agir da graça, a graça santificadora. Porque João Wesley dizia que aquele que é salvo, se nós formos alcançados por essa graça para viver e fomos justificados, nós somos alcançados para andar em santidade. E o agir de Deus em nós, que nos habilita a viver uma vida santa, que age todos os dias na nossa vida, é a graça santificadora. Mas o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, só tem aqueles que recebem essa revelação do Espírito. E aí, Jesus continua dizendo para Pedro: eu te digo, Pedro, que você, eu te digo, Simão, né? Que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja. Sobre qual fundamento? Sobre Pedro? Não. O fundamento é a revelação de que Jesus é o Cristo. É sobre a revelação de que Jesus, Ele é o cumprimento das promessas. É sobre a revelação de que Jesus é o Deus encarnado. É sobre a revelação de que Jesus, Ele é o Salvador, e não há outro além dele, é o Salvador. É sobre a revelação de que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e é a vida. É sobre esta revelação de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Sobre esta revelação que a igreja, ela é edificada. A igreja é de Cristo.
A igreja é do Senhor Jesus Cristo, e a igreja está edificada sobre esta rocha, sobre este fundamento, sobre a revelação de que Ele é o Senhor. É sobre esta revelação. Então, nós concluímos através disso que, se é a igreja do Senhor, se é igreja com I maiúsculo, sem sobrenome, porque agora as igrejas têm nome e sobrenome, não é isso? Igreja Pentecostal de Jesus Cristo e José de Arimateia, o lençol da vida. Não inventei não, viu gente? Eu tinha essa igreja lá no Ponto Sem Réis, em Niterói. Igreja do Cuspe Santo. Também não inventei não. Estava em pesquisa de revistas especializadas, né? Igreja do Milagre Já. Do Milagre Já. Era uma igreja que tinha, não sei se ainda tem, lá no Vinhateiro, em Cabo Frio, na verdade São Pedro da Aldeia. Tantas igrejas. Não estou falando dessas igrejas, nem de igreja metodista, nem de igreja presbiteriana, nem de igreja batista, nem de igreja Assembleia de Deus, dos primeiros, dos últimos e dos dias do meio. Não estou falando dessas igrejas. Se é igreja, com I maiúsculo, corpo de Cristo, se é igreja, essa igreja tem o Espírito Santo. Porque se a igreja de Cristo tem o Espírito, porque para ter a revelação de que Ele é o Senhor, somente pelo Espírito Santo. Você está entendendo isso? Alguns podem categorizar, mas porque essa igreja é avivada, essa igreja não é avivada. Essa igreja é assim ou é essa. Alguns gostam até de qualificar, colocando termos. Essa é uma igreja carismática, conservadora, pentecostal, tradicional. Querido, se é igreja, tem o Espírito Santo. Podemos até enfatizar algumas coisas, algumas características, porque o que a Bíblia nos revela é que o Espírito Santo, ele tem a multiforme graça, é a multiforme graça de Deus. Mas se a igreja tem o Espírito Santo, e se o Espírito Santo está sobre a igreja, ele tem liberdade para agir, porque se é de Cristo, o Espírito Santo é um com Cristo, e ele tem liberdade para fazer a sua vontade, estabelecer e cumprir o propósito do Pai sobre a vida daqueles que amam a Deus, porque a igreja é do Senhor. E diz o Senhor sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre esta revelação de que Jesus é o Cristo. É sobre essa revelação que a igreja ela é edificada, construída. E diz ainda: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se a igreja de Jesus, o inferno não prevalece contra ela. Se a igreja de Jesus, a vitória do Senhor se estabelece sobre ela. Se a igreja do Senhor está crendo que Jesus, Ele é a base, que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se a igreja do Senhor, cujo dono é Ele, as ações do inferno não conseguem deter o avanço da igreja, porque a igreja é do Senhor. Neste ano, neste mês, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida em Vila Isabel, através de um movimento de simples operários, que serviam a Deus na tradição metodista. E esse
esses operários simples, que originalmente eram da igreja metodista no Jardim Botânico, e vieram para trabalhar aqui na antiga fábrica de tecidos Confiança, onde hoje é o Extra, é isso, nosso historiador? O Extra Boulevard. Pessoas simples. Tão simples que relatos aí nos livros históricos da igreja falam que doavam, em alguns momentos, ofertavam cacho de banana, não é isso, Pimenta? Todas faziam parte da igreja de Jesus. A igreja com I maiúsculo. Mas que se identificavam com o agir desse Santo Espírito no povo chamado metodista. Vieram aqui para Vila Isabel para trabalhar nessa fábrica. E neste mês, essa igreja, Igreja do Senhor Jesus, completa 119 anos. E se a Igreja do Senhor Jesus, algumas coisas caracteriza. Primeiro, se a Igreja do Senhor Jesus, ela incomoda. Se a igreja não incomoda, tem alguma coisa errada. Está errado. Porque a igreja tem que incomodar. Não estou falando que esse incômodo é algum ato contrário contra a vida. Não é isso. Pelo contrário. Porque quando nós exaltamos a vida, nós incomodamos aqueles que estão a favor da morte. E o que a palavra do Senhor diz é que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja ela avança. E se ela avança, ela vai tomando lugares, ela vai marcando territórios, estabelecendo os princípios do reino. E quando os princípios do reino se estabelecem, as trevas não se satisfazem, incomoda. E a Bíblia mesmo nos diz que o mundo, o sistema do mundo, ele jaz, ele repousa, ele está debaixo do agir do maligno. E se o mundo jaz no maligno, e a igreja, como corpo de Cristo, fundamentada nos princípios da palavra, ela começa a pregar a vida, incomoda, contraria. Porque a igreja ela se levanta em oposição aos princípios que estão estabelecidos e que são contrários à vontade do Senhor. Se a igreja não incomoda, tem alguma coisa errada com a igreja. Se a igreja ela não combate o pecado, o erro, se a igreja não sinaliza a luz do Senhor, incomodando as trevas, fazendo com que as trevas recuem, tem alguma coisa errada. Se a igreja concorda com os princípios que estão estabelecidos ao seu redor e que são a favor da morte, não da vida, se a igreja concorda com isso, a igreja, ela não está incomodando. Nesses 119 anos, como igreja aqui, a igreja incomodou as trevas. E uma das marcas são as oposições, porque se tem igreja, tem oposição. Porque o próprio Jesus diz isso. As portas do inferno não vão prevalecer. Há 119 anos, Deus nos estabeleceu nesse lugar para sermos igreja de Cristo e sermos proclamadores de vida e salvação através do nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus. Seja Ele a declarar nessa manhã
Avante, igreja. São só 119 anos. Porque Deus tem propósitos ainda gloriosos para a nossa vida. Porque o Deus eterno, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem desperta a igreja nesta manhã. É Ele quem declara para nossas vidas, para você. Você faz parte desse povo triunfante. Não tem ninguém aqui que é melhor do que ninguém. Amém ou não? Ninguém que é melhor. Somos todos dependentes da graça. E é o agir de Deus em nós que faz com que reconhecemos que Ele é o Senhor. É o agir do Espírito Santo sobre a igreja que faz com que a igreja avance, do Senhor seja sinalizado. É o agir do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, tem tudo a ver com o agir de Deus através de nós. E Deus nessa manhã age sobre a nossa vida, nos impulsionando para a missão. E hoje, que seja o Espírito Santo, que é o dono da igreja, a declarar para mim e para você: marcha! Sim, avante! Marchar, erguendo o seu pendão real, avante! Sim, avante! Porque se a igreja está em unidade, unidos, sempre firmes, avançai. Glória, glória! Eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus, Senhor da igreja. Obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. É o Senhor da igreja que nos ordena nessa manhã: avance. Avance, avance em unidade, em comunhão, avance, porque as resistências do maligno não serão capazes de deter o avanço da igreja. Você crê nisso, querido? Se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor. Levi, nos ajuda, por favor. Com vigor, com alegria. 203 do nosso cenário. Ele é o Senhor da igreja, e o Senhor nos ordena avançar. É tempo, é tempo. O mestre está chamando já. É tempo, o mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Marcha, sim, avante, marcha, eterno seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus. Obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, já pregar as boas novas de perdão, sem dizer também aqui de semear. Levante suas mãos, diga: marcha, se avante, marcha, erguendo o seu pendão real, avante, se avante, unidos sempre firmes, avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus. Obedecei, seu querer executai, atuar em Deus nos altos, avançar. Desperta, igreja, desperta, igreja, e venham beber comigo, Padre.
paciente amor não deixes pecador nenhum se vá perder. Marcha, sim, avante, marcha, erguendo seu perdão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Alerta, igreja, alerta, dia prometido vem, no qual do céu Jesus Senhor virá por toda a paz, o vitorioso Redentor da eterna majestade, aclamação terá. Marcha, se avante, marcha, erguendo seu perdão real, avante, se avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. Ao Jesus obedecei, seu querer executar, entoai louvores altos, avançar. Aleluia! Avante, igreja! Avante, igreja! Porque o Senhor, o eterno Senhor, o dono dela, nos ordena nesta manhã: avance! Aleluia! É tempo da igreja continuar avançando. É tempo da igreja aspergir luz, da igreja demonstrar o amor de Cristo, salvando vidas, resgatando pecadores. Que Deus traga para aqui os piores, aqueles que carecem da graça. Que o Senhor traga para aqui, para cuidarmos aqueles que já foram desprezados pela família, pela sociedade, por todo mundo, mas aqui serão aceitos, porque somos igreja. Veremos a transformação de Deus na vida de muitas pessoas aqui, como já temos visto. Porque nessa manhã o Senhor declara para a sua igreja, a igreja que é dele: marcha, avance, porque Ele é o nosso Senhor, dono da igreja. E as portas do inferno não conseguirão deter o avanço, não prevalecerão contra a igreja. Sobre a tua vida todo mal está sendo destruído, porque o Senhor é o dono, é o teu dono. Vem sobre você a alegria, a vida, a renovação, a graça, o amor de Deus nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia.